E o Bolsonaro virou piada no encontro entre Lula e Joe Biden. Ambos presidentes debocharam do antigo presidente brasileiro sem citar o nome de Bolsonaro. E é claro que esse encontro do Lula com o Joe Biden foi um grande acerto do governo brasileiro. Há uma super expectativa para os Estados Unidos entrarem no Fundo Amazônia. Até o momento da gravação desse vídeo não há a confirmação, agora são por volta de 7h30 da noite, mas se sair o acordo, coloque aqui nos comentários. É uma tentativa de Lula com essa viagem mudar a imagem de pária internacional que foi criada por Bolsonaro. Na sua opinião, o que você achou do Bolsonaro ser piada nesse encontro? Ele é uma piada internacional? O que você achou do encontro de Biden com Lula? Reforça a imagem do Brasil no exterior? Deixe seu like se você gostou desse encontro e do deboche a Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. O objetivo dessa viagem aos Estados Unidos é rever aquela posição que o governo Bolsonaro colocou o Brasil como pária internacional. Até mesmo o ex-chanceler, o Ernesto Araújo, aquele rapaz que tinha dentes com coloração muito esquisita, possivelmente porque ele não os escovava, porque ele tinha um aspecto meio assim asqueroso, né? O Ernesto Araújo. Ele falou que o Brasil era um par internacional com muito orgulho. E é claro que o posicionamento de Bolsonaro com relação ao Brasil foi deixando o país simplesmente isolado, da mesma forma que Bolsonaro está hoje, completamente isolado. E foi como posso dizer, o resumo, né? O fato mais sintomático desse isolamento brasileiro foi na reunião do G20, que o Bolsonaro ficou isolado, nem os garçons queriam conversar com ele. Foi um fiasco, um mico total. E essa viagem do Lula aos Estados Unidos, mesmo que muito breve, foi um convite do próprio Joe Biden após os acontecimentos em Brasília, porque os Estados Unidos temem que episódios como o que ocorreram em Brasília e também lá na capital Washington em 2021 se repitam por todo o continente americano. E a defesa da democracia foi um tema muito discutido entre Lula e Joe Biden. Em um determinado momento, num bate-papo no Salão Oval, o nome de Bolsonaro não surgiu porque ele não foi mencionado, mas ele foi motivo de deboche. Porque o Lula falou, e falou muito bem, ele tem razão ao falar isso, que o antigo ocupante da presidência da República, sem citar o nome de Bolsonaro, não gostava de relações internacionais. Como que ele falou aqui? Ele também menosprezava as relações entre países e principalmente ficava o dia todo propagando notícias falsas em uma realidade paralela dos bolsonaristas. E quando o tradutor traduziu para o Joe Biden, o Biden começou a rir e falou o seguinte: isso soa familiar. Porque o Lula, na entrevista, horas antes da reunião com o Joe Biden, falou para todos os americanos, né, na CNN foi entrevista, que o Bolsonaro é igual ao Donald Trump. E isso já mostra uma associação que o Lula tenta fazer com o Bolsonaro ao Trump por tudo que aconteceu nos Estados Unidos depois, colocando ainda mais pressões contra o Bolsonaro para a sua condenação. E o Bolsonaro, ele é tão piada, pessoal, que todos aqueles protestos que o Bolsonaro falou que iriam ocorrer com o Lula não aconteceram, porque o Bolsonaro queria demonstrar força, demonstrar apoio, mas ele virou mesmo isso um deboche internacional. Ele disse que Lula não iria conseguir andar pelas ruas de Washington e nem pelos Estados Unidos de tantos protestos que teriam. Tinha lá meia dúzia de gato pingado que tentaram impedir o Bernie Sanders, que é o senador americano, de falar, mas o Bernie Sanders mandou todo mundo ficar quieto, continuou com a sua entrevista como se os bolsonaristas nem existissem. Mas infelizmente eles existem, são muito barulhentos e desprezíveis, obviamente. Só que o ponto mais alto dessa reunião do Lula com o Joe Biden seria o anúncio da entrada dos Estados Unidos no Fundo Amazônia, que é um fundo de proteção à floresta, né, a floresta amazônica, que é gerenciado pelo BNDES, e já existe há 15 anos. É um fundo que recebe dinheiro de países como Noruega e também Alemanha. Com a saída do Bolsonaro, o Lula conseguiu restabelecer relações com a Alemanha para que o dinheiro possa ser depositado no fundo. Foi uma promessa de campanha do Joe Biden colocar dinheiro no Fundo Amazônia. E esse seria o grande golaço da reunião, do encontro, da viagem do Lula
para os Estados Unidos. Foi uma pressão da Marina Silva, uma articulação feita pela ministra do Meio Ambiente, que se de fato sair essa entrada dos Estados Unidos no Fundo Amazônia seria maravilhoso, seria um grande golaço por parte do Lula, porque dinheiro vindo para o Brasil, para a preservação da Amazônia e também para pesquisa na região. Só que infelizmente, como eu falei para vocês, até o momento da gravação desse vídeo, agora são por volta ali das 20 para as 8, né? Já passou um pouquinho das 7h35, nós não temos ainda a confirmação. Eu esperei o máximo que deu, mas não temos a confirmação da entrada dos Estados Unidos no Fundo Amazônia. Ao que tudo indica, isso vai acontecer. E aí, qual foi a sua opinião a respeito do saldo dessa viagem do Brasil, do Lula para os Estados Unidos? O Fundo Amazônia teve a entrada dos americanos? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E um ponto que era esperado que fosse ter a discussão e não teve foi com relação ao Bolsonaro. O Celso Amorim, antigo chanceler brasileiro e assessor especial do Lula, havia avisado que a pauta Bolsonaro não seria assunto entre o Lula e o Joe Biden. Eu acredito, tá, que foi sim tema nas conversas reservadas entre os dois. Porque além de clima, meio ambiente, relações internacionais, relações comerciais, haveria também a defesa da democracia. E eles falaram muito sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, sobre também o que aconteceu no Brasil. E é muito, mas muito difícil que o assunto Bolsonaro não tenha surgido, pelo menos nas conversas privadas. O Lula, horas antes de se encontrar com o Joe Biden, concedeu uma entrevista exclusiva à CNN e ele falou que o Bolsonaro nunca mais vai voltar à presidência do Brasil. Eu também acredito, o Valdemar Costa Neto também vê que o Bolsonaro já é carta fora do baralho, tá fora, não vai disputar, porque não há espaço mais para o Bolsonaro no ramo político, porque a rejeição ao Bolsonaro ela é muito, mas muito grande. E o Lula também afirmou à CNN que não vai fazer nenhum tipo de pedido de extradição para o Bolsonaro. E essa é uma estratégia do Lula muito inteligente. Primeiro que ele não coloca mais tensões, não tumultua o ambiente jurídico, que tudo que o Bolsonaro quer é um tumulto jurídico. Então ele evita tumultuar o ambiente, mostra que não há nenhum tipo de perseguição. E a extradição, pessoal, ela é um processo muito burocrático que pode ser que não dê certo. Porque o que acontece? Na extradição, no caso do Bolsonaro, o Brasil teria que solicitar ao governo americano que o Bolsonaro fosse enviado para o Brasil. Só que aí, esse pedido é muito burocrático e pode ser que acabe não acontecendo, como ocorreu com Alan dos Santos. O governo brasileiro solicitou, na verdade o STF solicitou que o Alan dos Santos fosse extraditado, mas essa extradição ainda não saiu. O melhor mesmo é você deportar. Então, como que seria a deportação? O próprio governo americano expulsa o Bolsonaro dos seus domínios. Então é um processo muito mais rápido. E por fim, o encontro que eu vejo que é mais importante do que todos esses foi do Lula com o Bernie Sanders, que é uma das lideranças da esquerda nos Estados Unidos. É um senador, uma espécie de Eduardo Suplicy dos Estados Unidos, caso você não saiba quem é o Bernie Sanders, que seja o Bernie Sanders. Ele tem ideias muito interessantes sobre trabalho, sobre evolução do trabalho, novas plataformas, novas formas de trabalho e o papel do Estado nessa nova dinâmica do trabalho. E como o Estado precisa trabalhar em favor dos trabalhadores. E ele tem muitas ideias que podem oxigenar e podem inspirar o Lula nessa grande discussão que ele está tendo a respeito do Banco Central e essas discussões mais à esquerda. No meu ponto de vista, até o momento, não saiu o anúncio do Fundo Amazônia, mas a viagem tem sido muito positiva e uma humilhação para Bolsonaro.